Salve, salve, beleza? Vamos falar hoje sobre os fundos imobiliários. 5 fatores aqui que são muito interessantes para você observar e carregar os fundos imobiliários para o longo prazo. Vamos ver? Mas antes, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos e de curtir e compartilhar aí com quem você acha que tem interesse, beleza? Bom, os fundos imobiliários são uma boa ferramenta para você receber uma renda proveniente desses aluguéis. Como é que o fundo imobiliário funciona? Ele é constituído através de um fundo fechado para negociação, ou seja, você vai conseguir negociar as cotas desse fundo imobiliário através da Bolsa de Valores, através do ambiente da B3, onde você compra as cotas através do seu home broker, através do ticker, do código, como se fosse uma ação. Então você consegue comprar cotas desse fundo imobiliário, então você vira um cotista. E conforme a quantidade de cotas que você tem desse fundo imobiliário, você tem aí os aluguéis. Então, quanto mais cotas, maior vai ser o aluguel que você vai receber. Então, esses fundos vão distribuir aluguéis para você na sua conta da sua corretora, e que você pode utilizar esses aluguéis da forma como você quiser, seja para você comprar mais cotas de fundos imobiliários ou de ações ou do que você queira, ou então até mesmo para utilizar para o seu dia a dia, para você pagar as suas contas, por exemplo. Então, um dos benefícios de você investir através dos fundos imobiliários é ter uma renda muito mais previsível caindo mensalmente, que esses fundos vão pagar para você. Como é que funciona? Esse fundo vai comprar imóveis, vai adquirir imóveis, esses imóveis vão ser locados e o recebimento desses aluguéis do fundo vai distribuir para você que é cotista. Então o fundo tem como obrigatoriedade distribuir 95% do lucro do fundo para os cotistas. Então você pode aí ter uma renda muito previsível e através de uma carteira diversificada, uma segurança aí de uma renda entrando mês a mês. E uma das vantagens é que você não vai ter a dor de cabeça de ter um imóvel físico, ou seja, você vai ter um imóvel aí que você vai estar investindo através do fundo, você não vai ter que lidar diretamente com um locatário ou então com uma imobiliária. Você não vai ter o custo aí de uma possível vacância desse imóvel ficar vago e você precisar ter uma manutenção nele para alocar. E o tempo que ele fica sem locar para você, ele acaba gerando um custo de condomínio, um custo que é o custo de oportunidade. Desse imóvel não está alocado, você está deixando de receber um aluguel. Então, através dos fundos imobiliários, você consegue ter uma diversificação grande de imóveis e se porventura um desses imóveis, o locatário deixar, ou seja, desocupar esse imóvel, para você não vai fazer tanto impacto, não vai ter um impacto tão grande no recebimento do seu aluguel. Pode diminuir ali alguns centavos do valor que você já vinha recebendo. Uma outra vantagem é você poder diversificar os seus investimentos em imóveis de alto padrão, aqueles prédios com várias empresas, aqueles prédios comerciais, corporativos, com uma sofisticação na construção de alto padrão. Aí você tem acesso a esse tipo de imóvel. Você pode investir em shoppings, em hospitais, em centros de distribuição. Então você tem aqui uma gama de opções de investimento que você provavelmente, como pequeno investidor, não conseguiria ter acesso ou não conseguiria comprar um galpão logístico, por exemplo, ou uma laje corporativa. Através do fundo imobiliário você coloca o seu dinheiro lá com a quantidade de dinheiro que você quiser. Então os fundos imobiliários são para qualquer tipo de investidor, desde o pequeno investidor que quer comprar R$50 de cotas, seja para aquele que investe R$5.000 por mês, por exemplo. A opção de você diversificar também não só para imóveis diferentes, como em regiões diferentes. Você pode ter fundos imobiliários que investem em diversas regiões, em diversos estados. Então você tem a diversificação de imóveis, dos tipos de imóveis, tem diversificação de localização, a diversificação geográfica desses imóveis. Então você tem aqui uma grande diversificação. Através de um único fundo você pode estar exposto a 10, 15 imóveis de uma vez só. É claro que o mais interessante é você montar uma carteira de fundos e ter uma diversificação muito maior.
e não ficar exposto a um único fundo, ou seja, um fundo que é monoimóvel. Caso você tenha uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários com vários fundos, colocar um fundo que é monoimóvel nessa carteira não vai ter um impacto tão grande caso aconteça algum problema com esse fundo que é monoimóvel. É o mesmo raciocínio de você ter um único imóvel para aluguel. Caso esse imóvel fique vago, você vai ter 100% de vacância, ou seja, você não vai ter recebimento nenhum de aluguel. E esse imóvel agora para você passou a ser um custo que você vai ter para manter, seja para reformar, seja um custo de oportunidade de você ainda estar com esse imóvel vago. O retorno dos fundos imobiliários acaba sendo maior na maioria das vezes do que você investir diretamente no imóvel. Para você ter uma ideia geral, uma média, de recebimento de aluguel é em torno de 0,5% ao mês de aluguéis mensais que você vai receber do valor que você investiu. Vai depender muito do fundo. Então, você tem aqui mais ou menos 6 a 8% de aluguéis anuais, ou seja, o valor que você vai receber vai representar aí de 6 a 8% na média do valor do yield médio que você vai receber desse valor que você investiu. Isso acaba sendo maior do que você investir muitas vezes num imóvel físico. O imóvel vai te pagar na faixa de 0,4%, e se você abater o imposto de renda depois, porque os aluguéis que você vai receber desse imóvel físico vão ter que ser declarados e vai ter um imposto de renda que você vai ter que recolher em cima desses aluguéis. Já no fundo imobiliário, você recebe esses aluguéis isentos de imposto de renda, então vai ter muitas vezes aí um retorno muito mais interessante investindo nos fundos imobiliários do que investindo em imóveis próprios, imóveis físicos. Existem muitas pessoas que investem e têm diversos imóveis físicos, então nada impede que você tenha imóveis físicos também. Caso você tenha aí uma gama de imóveis de 10, 15, 20 imóveis, tem gente que tem uma gama de imóveis, um portfólio de imóveis físicos, então o raciocínio é o mesmo. A diferença é que você, pequeno investidor que quer começar com pouco valor, muitas vezes não consegue comprar um imóvel, um apartamento, por exemplo, com 3 mil reais ou com 100 reais. Então você com 100 reais já consegue adquirir cotas de fundos imobiliários. E por fim, uma vantagem que você tem é que quando você tem um imóvel físico, você não consegue se desfazer, por exemplo, de um quarto ou de uma sala, se você precisar de um dinheiro ali rápido, um dinheiro numa emergência. Então você investindo através dos fundos imobiliários, você pode se desfazer de algumas cotas rapidamente. Você pode pegar ali 10 cotas, 50 cotas, ou seja, quantas você quiser e vender através do home broker. Da mesma forma que você compra e vende ações, você faz essa negociação das cotas do seu fundo imobiliário e em 2 dias o valor que você vendeu vai estar aqui na conta da sua corretora e você pode fazer aquilo que você quiser. Então é uma vantagem, obviamente que você precisa tomar cuidado aí com a liquidez desse fundo, ou seja, a quantidade de negócios e o valor que ele transaciona diariamente, a quantidade de transações, a quantidade de operações. Então, caso você tenha uma quantidade, um valor investido muito expressivo e esse fundo não tenha liquidez, não tenha muita negociação, fica difícil de você sair desse fundo imobiliário ou vender algumas cotas caso você precise. Então, toma cuidado aí com a liquidez desse fundo que você está investindo. E um outro ponto só que eu queria chamar a atenção você tem aqui a valorização das cotas, ou seja, a oscilação dessas cotas, do valor delas e também o aluguel. Então você tem dois parâmetros aqui. As cotas, elas vão oscilar diariamente, a todo momento elas estão oscilando de valor e você consegue enxergar isso diretamente através do seu home broker na sua corretora. Então você consegue ver essa variação de preço. Aqui nos imóveis físicos você não consegue ver essa variação de preço a não ser que você faça uma cotação aí numa imobiliária, por exemplo. Então quando você vai querer comprar ou vender um imóvel, você vai até a sua imobiliária e vai pedir uma avaliação do seu imóvel e vai ser feita aqui uma avaliação para saber qual é o valor de mercado desse imóvel. Então, a todo momento, o seu imóvel físico também vai variar de preço. A diferença é que você não vai a todo segundo olhar qual que é o valor do seu imóvel, caso você não queira vender ele, obviamente. Então, o mesmo princípio você pode utilizar
para os fundos imobiliários. Caso você não queira comprar ou vender, não tem por que ficar tão preocupado com o valor da cota naquele momento. Se o teu intuito é receber aluguéis provenientes desse investimento que você fez, receber aluguéis desses fundos imobiliários, é com os aluguéis que você tem que se preocupar, com os aluguéis mensais que eles vão pagar. É isso que você vai acompanhando com o decorrer do tempo. Então esses foram alguns pontos para você avaliar se os fundos imobiliários são um bom veículo gerador de renda para você. Se o seu intuito é gerar uma renda passiva, uma renda proveniente dos seus investimentos, os fundos imobiliários são um bom veículo para você investir e utilizar ele tanto para uma complementação de renda quanto para uma ajuda aí, para impulsionar os seus aportes mensais, seja para você usar esse dinheiro ou para você comprar mais cotas ou ações também. Beleza? Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui para mim nos comentários. Se você tiver algum outro ponto que você acha positivo, acha relevante de a gente discutir também, deixa aqui para mim que eu terei o maior prazer em responder, beleza? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e também de ativar as notificações e também de compartilhar esse vídeo para quem você acha que tem interesse. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!